Mais uma vez estamos aqui com o meu, o seu, o nosso, o vosso, o de todo mundo, podcast do Amantes do Carnaval. Muito obrigada pelo carinho, pela participação de vocês, pela interação. Nós estamos fazendo tudo com o máximo de amor para que você justamente entre no nosso universo, no universo do carnaval. E nós estamos mais uma vez diretamente dos estúdios da Diamondcast. Se você precisa fazer o seu podcast, se você precisa fazer qualquer trabalho aí na área do audiovisual, nos procure. Eu tenho certeza que você vai adorar o tratamento dos meninos. Bom, nós estamos também aqui no YouTube, você que está aí me vendo, me assistindo, mas o Amantes do Carnaval também inovou aí há muito pouco tempo no Spotify. Você também pode ouvir o nosso programa e acompanhar alguns vídeos nossos no Spotify. Amantes do Carnaval no TikTok, no Instagram, no Facebook. Enfim, estamos por toda parte para ficar sempre juntinho de você. Hoje, o nosso programa tá muito especial. Como sempre, vocês sabem aí que ao longo da nossa trajetória, dos nossos últimos programas, estamos sempre trazendo convidados muito especiais e hoje não poderia ser diferente. O papo é sobre comissão de frente. Sim, meus amigos, o primeiro contingente a pé a entrar na passarela do samba. E eu trago ninguém mais, ninguém menos do que os meus dois grandes amigos. E são feras. A vida deles é comissão de frente. Com vocês, Yáscara Manzini e Jonathan Paulino. Aplausos, plateia! Tá muito show, eu quero mais. Que Eles alegria, merecem. hein? Gostei. Vocês merecem. Vocês merecem todo o aplauso, todo o carinho do planeta. Muito obrigada por estarem conosco hoje. É uma honra e, ó, minha reverência à história de vocês e à trajetória de vocês. Seja muito bem-vinda, Yáscara. Eu quem agradeço. Muito feliz de estar aqui com você, no Amantes do Carnaval, do lado do meu querido Jonathan, aqui para a gente fazer essa prosa bacana sobre comissão de frente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de vocês estarem aqui. Jonathan Paulino, como você Olha, está? maravilhoso. Acho que foi muito bom. Muito obrigado pelo convite. Acho que vamos ter um papo gostoso falando do quesito, comissão de frente, da arte que nós tanto amamos, acho que é maravilhoso. Ser o primeiro contingente a pé na avenida a adentrar na passarela e trazer o brilho aí do Carnaval de São Paulo. Acho que vamos falar bastante coisa boa hoje. Eu não tenho dúvidas que o papo vai ser ótimo. Yáscara Manzini. Yáscara, assim, eu cheguei no Carnaval, você já estava ali. Menina, que trajetória linda, né? Como que começa a sua história com comissão de frente? Nossa, é muito divertido, porque eu não gostava de carnaval. Eu não gostava É inacreditável de isso. escola de samba. Eu era daquele tipo de intelectual, política, que falava que não tinha que ter desfile de escola de samba, porque a gente precisa colocar dinheiro na saúde e na educação. Entendo. Até que um dia eu militava numa ONG, porque hoje a Zona Norte cresceu muito, né? Uhum. Mas até um tempo atrás a gente não tinha o SESC aqui. E um tempo atrás é tipo 15 anos, 20 anos, 25 anos, Exatamente. né? A gente não tinha o SESC. O Teatro Alfredo Mesquita era uma caixa de... Pois é, menina, eu vi construir aquele teatro. Pois é. Olha isso. E aí Já tô a velha. gente tinha uma ONG que a gente militava para poder fazer arte desse lado de cá, do Rio Tietê. E aí a presidente da ONG virou e falou, olha, vão ter vários empresários de Santana no desfile da Apoteose, eu já ganhei os ingressos, você vai comigo, porque a gente tem que conversar com os caras. Aí eu falei, oh, não! Falei, meu Deus! E aí, quando eu fui, eu fiquei encantada com a comissão de frente. E com os casais, né? Foram as duas coisas que me chamaram muito a atenção. Porque é dança, né? Você Porque é dança, da área da dança. E eu estava numa crise que o que eu via em dança na vida artística, nesse ambiente profissional da dança, eu estava achando sempre o mais do mesmo.
E eu vi naqueles corpos de comissão de frente, naquelas pessoas, uma verdade, uma coisa tão forte da cena, que aquilo me tocou demais. Aí saí do Sambódromo falando, um dia eu quero dançar numa comissão de frente. Nesse mesmo ano, a gente tinha uma companhia que era o Balé de Arte Negra da UMES, né, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. E aí, a cantora da companhia era a dona Duda Ribeiro, minha madrinha. Ah, minha madrinha. Bereré, Beijo, bereré. bereré, bereré, te amo. Sempre falo. Rufo! E aí ela pegou e falou, o coreógrafo do Camisa Verde saiu. Você não quer assumir a comissão de frente lá? Você não quer levar seu currículo? Só o Camisa Verde e branco. Só a comissão do Camisa Verde e Branco. Pois é, só. gente. E assim, eu não tinha noção nenhuma, porque eu não sabia o que era a cultura do carnaval. Porque a impressão que eu tinha era aquela do carnaval que se vê na TV. E a gente, quando entra na escola de samba, a gente percebe que é um pluriverso. A gente está falando de comunidade, a gente está falando de educação entre gerações, a gente está falando de história não contada pelos políticos que conduzem as forças hegemônicas, mas pelas pessoas que estão na escola e que conhecem outras mumunhas, para citar e Plínio Marcos, dos lugares. E aí levei meu currículo, gostaram do meu currículo, eu falei, então vamos, né? Aí, assim, foi essa maneira que eu entrei, mas foi, assim, quase uma odisseia, porque ninguém colocava fé em mim. Porque eu vinha de um universo da dança profissional, ligada... trabalhava já com dança negra há muitos anos, mas, por ser uma pessoa não negra, sempre me ligam com o bailado, com a dança branca. Então, foi um momento de muita tensão, muito atrito. Mas fizemos o trabalho, tiramos as notas máximas, eu não lembro se eram 3 ou 4 cabines, em 2001, em 2002 também, em 2003 também. Em 2004, a comunidade falou, não é sorte da Branquinha. E aí eu fiquei 11 anos de camisa. 11 anos de camisa 11 verde. anos. A sua imagem é muito forte a essa trajetória dentro do Camisa Verde, né, Yáscara? Sim. O que ficou de aprendizado dessa época de Camisa Verde? Porque é ancestral, né? Quem passa por essa agremiação, já tive essa honra, tem uma força ancestral naquele lugar que é inexplicável, né? São os primórdios do carnaval de rua, do carnaval preto paulistano. E aí o que eu percebo no Camisa Verde é que o pensamento africano, principalmente banto, onde a gente pensa em um tu, num pensamento ubuntu, eu sou porque nós somos, pensar em comunidade, em você ter a experiência como mote do aprendizado, você olhar para a velha guarda, você olhar para as baianas, eu acho que é muito forte. E a ancestralidade, seu Dionísio, Inocêncio Tobias, de uma certa maneira, a energia deles ainda está nessa escola. Ela aparece, ela é muito evidente. Não sei hoje, né? Porque depois ainda fiquei 9 anos de X9. Sim, que ano de é uma Águia. outra trajetória bacana que a gente também precisa saber. Você também reconhecidíssima no trabalho, no tempo que ficou na X9, fazendo grandes carnavais ali, e coreografias também diferenciadas, que você também passou por um processo de transição dessas coreografias de comissão de frente, né? Você justamente participou de todos os momentos até hoje. Eu tenho percebido, assim, ao longo da minha carreira, né? Eu estava até falando no Uber hoje, são 24 carnavais. Não são 25, porque a gente teve um que não rolou, teve. né? Mas são 24. Então, eu percebo uma modificação do carnaval de 2001, e o Jonathan também pega isso, até hoje, que você vem de comissão de frente, que ela representa, de fato, a imagem do que a comunidade, do que a escola quer passar para o público, a um espetáculo hoje, que representa também o que a escola quer passar para o público, mas não necessariamente com pessoas da própria comunidade. Né? O espetáculo, a narrativa, aquilo que eu quero falar, o enredo, fica mais em evidência do que talvez os protagonistas que estão ali. E me parece que até 2000, 2001, acho que até 2005, 2006,
você tinha ainda esse mote ligado com os primórdios de comissão de frente, com o fundamento, com quem é da escola, quem é filho de quem, que era muito forte. E que né? não eram necessariamente profissionais da dança. Não. Né? Eram pessoas da comunidade, que né? tinham uma certa facilidade, entre aspas, né? Para dançar, que tinha um corpo ali disposto a isso, né? Sim, e tinha ainda um resquício dos cordões carnavalescos, porque eram só homens muito altos. Na forma, né? Principalmente Era um camisa, padrão. que Existia tinha... um padrão. Camisa, vai. X9, também vocês eram Enormes. todos homens. Gaviões, imensos, tinha homens gaviões, né? Eram poucas comissões de frente femininas. E aí sempre esse lugar de você estar muito bem vestido, muito bem trajado. Fantasias gigantescas. Nossa, Opa. basicamente eram destaques de luxo, né? Sim. E aí era muito interessante, porque eu também percebo essa mudança no tratamento do próprio desfile. Porque eu penso que até mais ou menos 2006, 2007, era a fantasia que conta o enredo. A gente começa a ter agora um lugar que é a pessoa que está ali, que está ajudando a contar o enredo. Então, de fantasia, a gente foi para figurino. Porque a fantasia representa alguém que está contando uma história. Então, se eu sou pequeno, alto, magrinho, gordinho, não interessa, é a fantasia que está ali contando aquela narrativa. E agora não. Agora a gente precisa de pessoas que tenham uma certa habilidade para contar essa narrativa. E aí a fantasia se adequa à maneira com que você dança, porque a dança é uma linguagem, o teatro é uma linguagem, é uma maneira de a gente comunicar, né? E esse figurino auxilia, né? Sim, ele é como se fosse uma segunda pele daquele personagem. Eu não gosto muito da palavra personagem, mas daquela persona. E já falo por quê? Porque personagem, no teatro tradicional, você tem também uma elaboração emocional, psíquica, afetiva. E no carnaval nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Não tem essa raiz, né? Raiz, tão profunda. Tá mais, acho que pensando em persona. Lembrando que persona é o nome da máscara grega, né? Então, eu coloco aquela máscara, agora eu sou aquilo. Eu tiro a máscara, eu sou outra pessoa. Volta para o estado neutro. E no caso de comissão de frente, a gente diria que tem 3 máscaras, que é a pessoa, que ela sempre está performando, né, gente? A gente sempre mostra para o outro como a gente gostaria que o outro nos visse, né? Então, você tem a pessoa em estado de comissão de frente, porque a escola cobra, a comunidade cobra, quem você está... e cobra no sentido de representatividade. Você está representando o primeiro contingente humano da escola. E aí, o que você vai apresentar na avenida. Então, é quase um jogo entre o eu comissão de frente, e eu representando algo dentro do enredo. Entendo. E aí, só recapitulando um pouco da sua trajetória, 11 anos de camisa, você falou? 11 anos de camisa, mais 9 de X9, paulistana. Saindo da X9, você foi para... A Águia, fiquei 1 ano, mas aí nem finalizei carnaval, e daí eu fui para Camisa 12. Eu achei até que não ia fazer carnaval, aí o diretor-geral de carnaval, o Demis, me ligou, tipo, Demis 20 Roberto, dias. nosso amigo. Um beijo, Demis. Beijo pro Demis. Me ligou, acho que há 20 dias, 25 dias do carnaval, e falou, a gente sempre tentou trabalhar junto e nunca deu certo. Precisava de uma comissão de frente, você não quer? Aí eu peguei e falei, quer saber? É jogo rápido, vamos fazer. Então, fiquei aí 3 anos na Águia de Ouro, na Camisa 12. Camisa 12, e agora eu estou na Tom Maior, das escolas da Ligasp, né? E aí tem uma participação muito especial na Lava Pés Pirata Negro do nosso amigo Ailton Graça. Um beijo para Ailton, que aquela escola é muito gostosa, é muito maravilhosa. E ele é uma pessoa maravilhosa, Sim, né? e o projeto do resgate é muito bacana. E ter pessoas como você, acho que o carnaval só ganha com isso, Nossa, né? para mim, assim, foi muito... Quando eu saí da X9, a primeira coisa que rolou foi a Lava Pés, né? E de uma maneira muito bonita. Porque é uma coisa que... eu vou falar, talvez algumas pessoas me achem maluca, mas quando a gente
pensa a partir das epistemologias não ocidentais, a gente entende que o mundo não é feito só dessa concretude que a gente está aqui agora. Da nossa realidade. Dessa nossa realidade. Mas que tem outras energias que atravessam isso, né? Então, quando eu fui para Lava Pés, tinha muito a ver com esse lugar meio mágico, assim. Muito. De tá que, lá. para quem também não conhece a história da Lava Pés, vale a pena conhecer. Madrinha Eunice, nossa matriarca do samba, que graças a Deus teve ali o seu nome dado à nossa fábrica do samba, Sim, né? sim. Que é o nosso local de Nossa. trabalho. E a Lava Pés resistindo, sendo aí a mais antiga das agremiações em atividade. Graças a Deus, Isso é o muito pavilhão ainda importante está aqui, girando, isso é né? muito E importante. aí é bacana de falar também que essa minha ida para Tom Maior, já, assim, há muito tempo eu e o Flávio a gente queria voltar a trabalhar junto, porque a gente ficou 2 ou 3 anos na X9. Aí a gente foi fazer um trabalho em Aparecida do Norte, que a gente ficou um tempão lá, assim, muito convivendo junto para fazer esse trabalho para a Cúria. E aí não houve mais oportunidade, né? E aí esse ano apareceu essa oportunidade de a gente voltar a trabalhar junto e de estar na Tom Maior, que é uma escola que, apesar de ser mais nova, ela também tem tradição, ela também tem raiz, né? Ela preserva essa raiz e está sendo uma história muito bacana, muito construída por uma bacana. galera muito bacana. Saudoso Marquinhos. E estou muito feliz de estar sendo muito bem recebida pela comunidade, pelo presidente Carlão, de estar agora desenvolvendo... Érica, então, a gente está também aí trabalhando para esse próximo carnaval, assim, mas muito gostoso. Mais um trabalho que eu tenho certeza que vai dar certo. E falando em trajetória que dá certo, Jonathan Paulino. Jonathan, a sua história é muito bacana, porque você começou dançando em comissão de frente, né? Que eu sou desse tempo aí. Conta um pouquinho para o pessoal como foi essa sua trajetória, desde os tempos que você estava dançando lá atrás, que inclusive essas histórias se cruzam. Se cruzam muito. A sua com a da Yáscara, até chegar nesse coreógrafo que assina um trabalho solo. Meu, muito engraçado, porque eu dançava num grupo de dança de street dance contemporâneo, que nós fazíamos um programa na Bandeirantes, chamava Axé Se Liga Brasil. Foi o primeiro programa negro, voltado para o público negro na Bandeirantes. E eu não conhecia o meio eu era do carnaval, minha família é toda do carnaval. Parte da minha família é camisa verde e branco, parte da minha família vai. Nossa, e aí, então, eu sempre pesada essa família também. Então, eu sempre tive muito inserido no carnaval, desde a época da Tiradentes. Eu ia assistir os desfiles bem pequeno. Minha mãe é militar, e aí, na época que a Polícia Militar fazia a segurança do carnaval, então a gente entrava ali, ela chegava ali, olha, vamos assistir o carnaval, a gente assistiu o carnaval, e aí eu me lembro pequenininho, deitado nas arquibancadas, então eu meio que acordava, e isso sempre foi muito enraizado na minha família. E aí, quando eu entrei para a área da dança, e eu conheci um grande amigo meu, o Betão, que era integrante da comissão de frente do Vai Vai. E aí ele falou, poxa, eu acho que você vai gostar, acho que você vai gostar de comissão de frente. E a minha realidade no carnaval era atrás do abre-alas. Falava, bom, eu desfilava em ala, então eu nunca tinha visto uma comissão de frente, porque a gente né, se enraiza, o carnaval começa aqui, e aí um dia eu fui assistir. Você fica naquela correria da ala ali, do ensaio, tá tudo certo. E aí eu fui assistir um desfile na arquibancada, e eu me lembro do desfile de Nostradamus, do Vai Vai. Nossa. E aquela comissão de frente muito marcante. Icônica. E aí eu olhei e falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Foi 99. 99 para 2000? 99 para 2000. Eu faço uma confusão. 99 para 2000. E aí eu falei, eu quero fazer. Eu vi Banzai, 99. Nostradamus 2000. Eu falei, eu quero fazer. E aí eu era das... Eram enormes. Enorme, a comissão enorme. Eram negros enormes, tudo era enorme, fantasia, muito suntuoso mesmo. E aí, como nós tivemos essa ligação, nós estávamos dançando junto em 2000. Falei, pô, o ano que vem eu quero fazer, e é isso que eu quero fazer isso no carnaval.
E a minha família era frequentadora da X9 paulistana lá embaixo, quando era no Beco do Samba, né? Então eu desfilei na X9 em 96, 97 e ia lá na X9, porque era perto da minha casa, era a escola do bairro, então todos os meus amigos falavam, vamos lá, a X9 tinha acabado de voltar pro grupo especial, vamos lá. E aí, essa minha relação com a X9 começou justamente nesse exato momento, entre 96 e 97, eu comecei... E era o boom da X9, Era o boom né? da X9. O Royce tinha vindo do campeonato ali. Exatamente. E aí fizeram um carnaval incrível, Paz, Amor, Bicho, e depois veio o título e eu estava inserido ali desfilando. Em 2001, carnaval de 2000 para 2001, chega em um momento eu, dentro da quadra da X9, eu escuto: precisamos de membro para a comissão de frente. Eu levantei e falei, opa. Fui no meu pai, falei, pai, eu quero fazer isso aí. Meu pai fazia parte da harmonia da X9 na época. Falei, pai, eu quero fazer. Minha madrasta, ela tinha uma ala na escola. E aí ele foi conversar com o coreógrafo. Falou, olha, meu filho dança e ele queria participar. E aí, na época, o coreógrafo olhou pra mim, assim, ele falou, você dança? Eu falei, danço. Ele falou assim, entra aí na coreografia de quadra. Quero ver. Depois a gente conversa. E aí eu fui, me desenvolvi. Ele falou, cara, vem pro ensaio. Falei, perfeito. Era uma mudança que estava acontecendo naquele ano, em 2001, que a coreógrafa era a Miriam, né? Em 2000, Miriam Justino. Isso, Nossa, a Miriam Justino. Era maravilhosa. É importante ressaltar que naquele momento, no Carnaval de São Paulo, nós tínhamos a Yáscara, né? No camisa, a Miriam fazendo como mulheres coreografando. Referência, né? E era assim, responsabilidade da Miriam, porque a Teresa Santos, Paz e Amor Bicho, foi coreografada pela Teresa Santos. E ela substituiu a Teresa Santos, ela vinha da Teresa Santos. E ela ninguém conhecia ela na época, porque ela era de Santos, e aí ela de São Vicente, aí trouxeram ela pra cá, porque ela fazia X9 lá. De Santos, sim. E aí ela fazia veio um trabalho seríssimo. Incrível. E aí ela veio, aí eles teve uma mudança nessa gestão de administração de coreógrafo, veio um outro rapaz, e aí por uma necessidade da escola, ela acabou voltando para 2001. E aí na volta dela, ela olhou e falou, olha, os meus bailarinos que dançaram comigo estão garantidos, os demais, vamos fazer uma avaliação. E aí eu falei, poxa, vamos lá, né? E cá estou até hoje. E aí esse processo foi muito bacana, porque... Quanto tempo você ficou na X9? Eu fiquei de 2001 a 2005, que foi o Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Foi o meu último desfile na X9 paulistana. CHX do Lucas Pinto. E aí... Lembro? E aí, em 2003, eu lembro que a Mancha estava subindo para o grupo de acesso, vinha fazendo essa trajetória aí, subindo em todos os grupos. E aí o Paulo Serdã falou assim, eu preciso de uma comissão de frente. E aí, quais são as melhores comissões de frente que tem em Carnaval de São Paulo? E aí foi o que a Yáscara falou. Tinham algumas referências dentro do Carnaval, né? Nós tínhamos o Vai Vai, tínhamos a Gaviões, tínhamos o Camisa e tínhamos a X9. E aí ele foi atrás da gente na X9, conversou com o presidente Gaspar, na época, falou, olha, eles podem fazer, o regulamento permitia nessa época, né? E aí minha jornada começou na Mancha Verde em 2003. E se perdurou até 2018, né? No Carnaval do Fundo de Quintal. E aí eu vim dançando. E com os meninos ali, né? E aí dançávamos. O Ender, Marcão. Nesse processo todo de X9 veio eu e o Ender, que começamos juntos em 2001 na X9. Posteriormente, em 2002, entra o Marcos. E aí nós viemos trabalhando constantemente até 2015, quando nós assumimos a comissão de frente da Mancha Verde. E aí foi um trabalho incrível, assim... E como que foi isso, assim? De repente, está do outro lado. Foi engraçado, porque em 2014, acho que em 2012, voltando um pouquinho, que a Mancha falou que foi o ano que nós falamos... O Mestre com Carinho? Não, foi o do... Para datas... O enredo do Thiago de Xangô.
Que foi Sim, o afro. Sim. Exatamente. Foi o primeiro ano que a Mancha fez um enredo afro na avenida. Nós viemos representando os orixás e foi sensacional. Foi um desfile muito, muito sensacional. E eu já tinha algumas limitações físicas. Eu tenho problema de condromalácia, justamente por causa da dança, por causa de prática de esporte. E eu já estava sentindo que estava na hora de parar de dançar. E aí nós fizemos 2013 e a Mancha caiu. E aí a Miriam falou, poxa, eu sei que você está com uma ideia, com outro projeto que você quer, mas eu acho que, por o tempo que nós estamos na agremiação, acho que é necessário a gente trazer ela para o especial. E aí eu fui com muita limitação física, mas fizemos e aí trouxemos a nota e trouxemos a escola para o especial novamente. E aí a escola e a Miriam, elas deixaram de coexistir, e aí eu olhei e falei para o Marcos e para o Wender, falei, acho que chegou a nossa hora de fazer esse projeto. A gente está junto há muito tempo, e aí a gente se reuniu e apresentou uma proposta para o Paulinho, sem pretensão alguma, porque a gente achou que ele não... Até mesmo porque era um ano do centenário do Palmeiras. Eu cheguei aí. Eu cheguei nessa época aí, na minha casinha. E aí ele falou, bora conversar, vamos lá. E aí apresentamos um projeto de comissão de frente para ele. Que era diferenciado. Era totalmente... Vale a pena falar desse disso. Projeto. O projeto não era aquele que foi para a Avenida, para que... a Yáscara fala desse projeto até hoje. Eu lembro até de uma mensagem que eu recebi dela quando a gente saiu da pista falando do projeto. O projeto inicial não era aquilo, né? Não era aquilo. A escola ia ter uma ajuda do time. E aí o projeto ele foi se modificando dentro do processo. E foi uma comissão de frente tradicional. E que foi muito legal. Foi muito bacana. Eu acredito que tenha sido um marco também, que foi justamente o resgate de ter uma comissão de frente tradicional. Vindo com seu fraque ali bonitinho, né, os meninos. Mas que, ao mesmo tempo, tinha uma característica mais... contemporânea, entre aspas, atualizada, uma nova roupagem, digamos assim, e que tinha um DNA do Jonathan, do Wender Luciano e do Marcos Aurélio, que, aliás, quero mandar um super mega beijo para eles, que são meus sou completamente irmãos, apaixonada por eles. Serdan também, maravilhoso. E aí a gente, quando se surgiu essa proposta de voltarmos para a comissão tradicional, e até é importante... frisar isso, uma coisa que a Yáscara falou, a gente passou por todos os processos dentro do que era uma comissão de frente, né? Eu me recordo que exatamente o que a Yáscara disse, que antes a fantasia dizia o que era a comissão de frente. Então, eu cheguei a desfilar na X9 com um costeiro de 45 quilos. Eu lembro disso. No ano Ocupava do papel. Metade da pista, né? No ano que a X9 falava do papel, nós vínhamos de faraós e o costeiro ele pesava 45 quilos. Me recordo no ano que a X9 foi campeã pela primeira vez em 97, a caravela que a comissão trazia pesava 75 quilos. Gente, quem não viu essa comissão de frente, procura no YouTube. É incrível. Também Tereza Santos e Augusto Oliveira. Exatamente. E assim, então, nós vínhamos desse processo. E aí eu me recordo que em 2000, a comissão de frente da Leandro de Itaquera começou a fazer um processo diferenciado dentro do trabalho de comissão, que foi uma proposta que eles saíam do costeiro para dançar. Nossa. E aí isso começou a fazer uma mudança dentro desse processo, onde justamente os elementos, as personas, eles começaram a se levar destaque para que fosse apresentada a comissão. Então, eu passei por todos esses processos. E quando chegou a proposta para que a gente fizesse uma comissão de frente tradicional, e a comissão de frente tradicional, que era muito... levada pela velha guarda da escola, pelos membros mais tradicionais de uma agremiação. Que, inclusive, lá atrás, era representada justamente por figuras ilustres da escola, que ajudaram até mesmo na sua fundação, na sua formação. Né? Tem comissões que você olha de arrepiar, né? Tem da Mangueira, que você vê... Portela. A imagem do Cartola, à frente da comissão da Mangueira. Carlos Cachaça. Icônica. É maravilhoso. E aí dentro desse projeto, a gente sentou, conversou e falou, olha, eu acho que a gente precisa reconstruir
E eu acho que até seria uma forma de homenagear a todos eles que fizeram com que esse processo ele chegasse hoje onde chegamos. Então, foi realmente um processo muito interessante, foi muito prazeroso, porque dentro da proposta, nós estávamos falando do centenário do Palmeiras. E naquele ano, nós trabalhamos com membros da comunidade. A grande maioria da comissão de frente eram palmeirenses que estavam ali, que eles não tinham nenhuma experiência. Assim, basicamente, o nosso elenco todo, nenhum tinha experiência com comissão de frente. Então, esse foi um processo realmente de trabalho de conhecimento de pista, de conhecimento da história. E aí foi muito bacana. E aí, foi enriquecedor para a formação de vocês como coreógrafos. Acho que foi a nossa primeira... Foi o start do nosso trabalho, de mostrar um trabalho sólido, porque acho que o que nos deu embasamento, me deu muito embasamento, porque eu sempre falo e vou falar sempre para os meus componentes. Você veio da dança, comissão de frente é totalmente diferente do que você aprendeu. Você é avaliado de uma maneira diferente, você tem um palco totalmente diferente, você tem uma atitude diferente. Então, quando a gente está no palco, quando a gente está na parte cênica ou na parte coreográfica, quando a gente cai nesse universo, a gente entende que o carnaval é uma outra realidade. Então, foi muito bacana para eles que eram da comunidade, meninos da comunidade, pudessem ter essa sensação. E eu me lembro até hoje desse momento que quando a sirene tocou, eu olhei para os 15, assim, perfilados, e muitos estavam chorando. Sim. E aí era aquele negócio de tipo... Eu falei para eles assim, eu já estive aí, eu sei a emoção que você está passando, mas a partir do momento que abrir esse portão, os artistas são vocês. A gente é mero condutor dessa carruagem. Agora, quem apresenta isso tudo são vocês. Então, de controlar a emoção para que eles pudessem executar o trabalho. E aí foi o que aconteceu, que foram 4 notas 10. Eu acho que foi sensacional e isso construiu o nosso processo na Mancha Verde. E aí, depois disso, quanto tempo de Mancha até a sua saída? Eu fiquei de 2015 a 2018 no Carnaval 2018, de Fundo de Quintal. Sim. E foi um carnaval... Outra comissão também muito interessante. Fomos premiados, recebemos 2 prêmios pela comissão de frente. Com os personagens mesmo ali, né? A proposta foi... Era uma proposta teatral? Também, né? De apresentar a história do Fundo de Quintal, principalmente na construção, na formação. E aí... Mas que tinha a questão dos orixás ali também junto. Quando chegou no processo de criação, o carnavalesco Magu, que hoje está no Barroca Zona Sul, ele nos deixou muito... Ele nos apresentou uma proposta, nos deixou construir essa proposta junto com ele, que foi muito enriquecedora. E aí eu lembro até hoje que as pessoas... Os membros da comissão de frente saíam de dentro das raízes da Tamarineira. Da Tamarineira. E aí a gente queria dizer que o samba o samba é raiz, né? Ele nasce da raiz, né? E foi muito bom porque a gente quis trazer a primeira formação. Sim. Então eles estavam ali representados na primeira formação. E a gente não podia esquecer da raiz religiosa que tem o Fundo de Quintal. Então por isso nós trouxemos Oxóssi, trouxemos o San, trouxemos Exu, né? E aí, o mais interessante foi que a representação da mãe, né? Do Bira e do Birani, que era fundamental nessa formação do grupo. E aí, uma coisa muito interessante, Dani, que eles não sabiam do projeto. O empresário do grupo falou, olha, não conta porque vocês vão matar os velhinhos. E aí eles só viram a comissão de frente... Caracterizada. Na avenida. Na avenida. Nossa. Eles fizeram um esquenta da escola e aí eles trouxeram eles para ver, eles caracterizaram. E aí eu lembro até hoje que o Bira, ele foi até uma integrante da comissão de frente, estava representando a mãe dele, e ele olhou e falou, nossa, minha mãe. E aí ele abraçou cada membro da comissão de frente... E aí, ali, a gente tinha a certeza do que ia acontecer na pista. Porque a gente teve a bênção deles na concentração, sim, porque foi realmente foi um trabalho de pesquisa, foi muito bem construído, né? E aí você sai da Mancha Verde e depois vai para... Peruche. Peruche, depois do Peruche... Depois do Peruche, eu tive passagens por aí, lá por Udamoca.
Irapuru. X9 Paulistana. Retorno para casa. Infelizmente não consegui terminar o projeto. Foi um projeto na pandemia, mas voltei para casa. E até foi uma questão afetiva. Foi logo quando a Yáscara ela deixou a escola. E voltei para uma questão afetiva realmente, de reconstrução, num processo novo. Tive uma passagem breve para o Camisa Verde e Branco. E aí eu resolvi fazer um ano sabático. Porque eu tive alguns problemas, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu passei por um processo depressivo e eu precisava... O carnaval me ajudou a me reconstruir, me tornar a pessoa que eu sou hoje, porque eu acho que a arte, ela enriquece a gente de várias maneiras. E aí eu precisava passar por um ano sabático. Um momento de reavaliação, de readequação da rota, de né? olhar e de fazer esse respiro, de olhar o cenário como estava. Foi agora justamente na mudança do critério de julgamento, que entrou o ponto de excelência. E aí eu estava do lado de fora avaliando. Eu tive propostas, depois que eu saí do Camisa, para poder fazer alguma comissão de frente, mas eu escolhi ficar de fora. E aí surgiu a proposta da primeira da Cidade Líder. Primeira da Cidade Líder, que tá com um projeto de carnaval muito bacana nos últimos anos. A escola tem amadurecido, tem se batido estruturado. Na trave algumas vezes. Né? Os gêmeos ali trabalhando horrores. Né? E aí surgiu essa proposta. Eu acho que foi uma proposta que ela casou muito com a forma que eu gosto de trabalhar. Que bom. E vem um enredo muito maravilhoso, que é falando do Paitinho de Odé, dos 40 anos dele de feitura, falando sobre Oxóssi. Eu que sou filho de Oxóssi, fiquei maravilhado com o enredo já de primeira. E aí contando a história de uma pessoa que é tão representativa também no Carnaval de São Paulo, né? E falando sobre a feitura de santo dele. Foi muito... E as coisas elas foram meio que casando. Eu lembro que a minha primeira reunião com a líder foi numa quinta-feira, dia de Oxóssi. A minha apresentação foi numa quinta-feira. E, coincidentemente, a qualidade do Oxóssi e do Paitinho é a mesma qualidade do meu. Nada é por acaso, Jonathan. Então, eu digo que nada é por acaso nessa vida. Então, hoje, realmente, a gente está fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito rico. E eu tenho certeza que as pessoas elas vão se enxergar na avenida ali e ver principalmente quem é do axé vai se sentir representado novamente. Falando um pouquinho sobre esta pessoa, este componente da comissão de frente, sobre este corpo que dança, né, que tanto nos fascina. Digo que também me fascina, porque eu também sou da área da dança. O que vocês acham que precisa realmente ter neste corpo? O que essa pessoa precisa demonstrar? Ou o que essa pessoa precisa trazer para o carnaval enquanto membro de uma comissão? Nossa, eita. Eita, foi ótimo. Eita é ótimo. Eu vou responder de uma maneira não artística. Mais simples possível a definição. A pessoa tem que ter integridade e ética. Eu costumo falar para o pessoal, eu não preciso de uma estrela. Eu preciso de uma constelação na pista. Então, uma pessoa que saiba trabalhar em grupo... Eu gostei. A gente tem aqui a lente da verdade. Que a lente da verdade de vocês é esta aqui. Então, fale, por favor, esta frase de novo. Que nós não precisamos de... A gente não precisa de uma estrela no carnaval. Nós precisamos de uma constelação. Todos brilhamos juntos porque estamos juntos. Então, você estava falando da integridade. Da integridade, ética, saber trabalhar em grupo, ter responsabilidade. Porque, às vezes, você tem alguém que tem muitas habilidades físicas, mas aí falta pra caramba, não chega no horário. Comprometimento, né? Esse comprometimento. Total. Então, ou acha que
comissão de frente é como se tivesse em ala, né? Exato. Aí eu quero dançar, então, na Tom Maior, vou na Líder, vou dançar na Tatuapé, vou dançar em tudo. Não, gente, não é isso. Tem uma coisa que a gente chamava de amor ao pavilhão, né? Então, mesmo que hoje a gente entenda que tem gente que não nasceu na escola de samba ou não teve essa formação na escola de samba, ela tem que entender que ela está representando uma comunidade. Então, ela tem que ser ética, responsável e dar o seu melhor para essa comunidade. Tem alguma questão física ou técnica que seja necessária? Ou durante o trabalho vocês conseguem ir formando essa pessoa? Eu acho que hoje vai depender da definição do projeto de comissão de frente. Alguns projetos precisam de um pré-requisito. Exato. Às vezes tem uma definição de biotipo, às vezes tem uma definição de técnica que é pensada para ser usada para pista. Então, por isso que hoje a gente já não vê mais tantas pessoas da comunidade. E as escolas não querem também arriscar, porque carnaval está cada vez mais acirrado, né? A disputa. A disputa está... Então, eu imagino que isso. Cada projeto hoje tem uma perspectiva, uma determinada demanda. Uma necessidade. Né? Eu acho que, infelizmente, até eu digo infelizmente sim, porque a gente perdeu muito a identificação com a comunidade. O projeto Comissão de Frente, ele era um projeto muito da comunidade. A gente buscava membros dentro da agremiação. E hoje, esses membros dentro da agremiação, eles não querem... eles querem estar no projeto, mas eles não querem o ônus que o projeto necessita. Então, eu sempre falo que, dentro do processo de comissão de frente, a gente tem que gostar do processo. Porque o resultado final, ele depende muito do processo que a gente vai fazer dentro dos ensaios. E é um processo exaustivo, Exaustivo. né? E aí, quem está de fora, olha e fala assim, poxa, eu quero estar dentro de uma comissão de frente. Mas ele não entende a quantidade de ensaios que nós temos que fazer, a necessidade de... Assim, eu aprendi com Miriam Justino e aprendi com a Yáscara que a gente tem que, sim, formar pessoas. Mas essas pessoas, elas têm que estar também disponíveis para formar. Para isso. E aí, a formação hoje, ela é muito complexa. Porque todo mundo quer estar pronto para fazer. O que envolve essa formação hoje? Hoje, por exemplo, a gente pode desenvolver um personagem dentro do processo de criação se ele está ali inserido e dentro total do processo, está comprometido com aquilo. Porque a gente pode ensinar, a gente pode mostrar, a gente pode trazer toda a realidade da dança para ele, mas esse detalhe depende muito do lado de lá do que do lado de cá. Porque se você não estiver aberto para estar dentro da questão coreográfica ou cênica da comissão de frente, você não vai conseguir executar. E aí você tem que ter paciência. E aí existe o lado contrário, da pessoa que acha que sabe tudo, a pessoa que é... E hoje a gente tem muito disso dentro do que a Yáscara falou, as pessoas que já são da dança... Entendo. Que a falar, opa, não, mas... não. E aí... São profissionais de outras áreas da dança. Mas não estão dispostos a aprender que acham que a linguagem do carnaval é simples e vambora, né? Não é e acho que, assim, dentro do processo da pandemia, a gente teve um grande inimigo, no geral, nas danças. Aí não é só a dança do carnaval, são as danças. Que é o TikTok. Então, você faz uma dancinha assim, de 10, 15 segundos... que é muito simples e todo mundo copia e acha que eu sou um bailarino, eu sou um dançarino. E não é. E o tempo de você estudar... Todo mundo é coreógrafo agora. Todo mundo é coreógrafo. Todo mundo resolveu ser coreógrafo. Então, tem aí umas questões que são... Então, ainda eu acho que a gente deveria, dentro do processo, acho que investir muito ainda dentro da nossa comunidade. Eu acho que a gente deveria fazer projetos dentro da comunidade. Eu acho que, assim, a gente é uma escola de samba. Então, a escola, ela tem que ensinar. Então, eu acho que... Inclusive, nós falamos sobre isso em vários episódios nossos. Eu acho que a necessidade da escola de samba ser realmente uma escola de samba, exato, que forme sambistas. Perdeu isso. E aí, a gente tem que revoltar. Porque, assim, hoje, Dani,
É muito difícil você montar um elenco de comissão de frente. Todos os coreógrafos hoje sofrem com isso. Ou a grande maioria dos coreógrafos sofre com isso. E eu vou falar porque eu já estive em uma escola do especial, eu passei por uma escola do acesso e hoje eu estou numa escola do acesso 2. E aí existe uma questão de status. Também. Então eu preciso estar numa escola... eu preciso estar em uma escola que passa... Eu já ouvi de componente de comissão de frente que assim, mas você está... Quando eu estava na Mancha. Você está no acesso e eu gostaria de aparecer na Globo. Mas isso tem em todas as áreas do nosso carnaval, infelizmente. E aí nós, coreógrafos, ficamos refém de certas situações que não cabe ao nosso trabalho. Não cabe mais ao nosso trabalho. Então, é muito difícil a gente montar um elenco. E aí... Montar um elenco comprometido com a função. Comprometido com a função. E aí nós somos julgados assim... mas esse elenco não tem qualidade. Mas, espera aí. A gente precisa montar um elenco. Nós temos... e aí a gente tem aquela situação de tipo... Nós sabemos qual é o fundamento, o critério que vai ser julgado. Se eu seguir o fundamento, os critérios de fundamento que eu tenho que ser julgado, eu vou tirar a nota. Então, eu confio no meu trabalho, eu confio no que a gente vai fazer. Mas hoje, a gente peca na qualidade, porque... E para se montar esse elenco é difícil, porque você tem também a questão do operacional ali, né? Do tempo de dedicação aos ensaios, os custos, né? Do que se propõe o que a proposta ela necessita. Por exemplo, a minha necessidade de ensaio é totalmente diferente da necessidade da Yáscara. E, de repente, ela precisa ensaiar com o elenco dela todos os dias da semana. Claro. E aí isso gera um custo. Sim. Isso gera um custo para o componente, isso gera um custo para a escola. E aí, esse cara que tem um sonho, ele tem um sonho. Meu sonho é desfilar ali. Mas ele não entende todo esse processo até ele chegar nesse sonho. E aí, eu tenho um sonho de ser coreógrafo do carnaval. Putz, mas você está proposto? Você tem esse propósito? Você sabe o que você vai passar até você chegar ali? Essa demanda, né? Você tem uma entrega, né? Exato. Não tem como você fugir disso. Os processos de criação também de cada coreógrafo, né? Eu queria chegar nesse ponto. Como que vocês enxergam as diversas maneiras de se ter uma criação em comissão de frente? Tem coreógrafos que trabalham solo, tem coreógrafos que trabalham de uma maneira colaborativa. Como que vocês enxergam essas construções? Olha, eu penso que também tem a ver com o tipo de projeto que você vai fazer aquele ano. Quando comecei, era eu que delimitava a coreografia, até acho que o Carnaval de 2006, que aí eu consegui pedir para que eles me trouxessem elementos para organizar algumas partituras. Outras eu exigia. Né? Então, depende também do processo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar ensaiando durante o ano o trabalho de pista. Não, eu gosto de pegar dezembro e janeiro. De janeiro, vamos lá. Porque é um trabalho exaustivo, mas está todo mundo disposto a estar junto. E aí você faz... A turma vai se unindo, vai criando cumplicidade, que isso é uma palavra fundamental. Comissão de frente boa é comissão de frente que erra junto. Exatamente. Não é que acerta, que erra. Para errar junto tem que ser cúmplice. Tem que olhar no olho do companheiro e saber o que está passando ali. Essa troca, né? Essa coesão é muito importante. E aí, quando a gente faz essa imersão, a gente consegue chegar nesse lugar, na minha opinião, né, na minha maneira de trabalhar, do que mais espaçado. Né? Mas tem coreógrafos que preferem trabalhar espaçado. Você acredita que se nós formos trabalhar de um modo mais colaborativo, a pessoa que está ali participando desse processo, ela se apropria mais desse trabalho? Ou não? Sim e não. Então, vamos lá. Tem pessoas que, sim, elas trazem elementos e elas conseguem entender a diferença entre ser dirigido. Você tem alguém ali que é coreógrafo, mas ele está te dirigindo. A maneira com que aquilo que ele está propondo vai ser organizado é o pensamento do coreógrafo. Sim.
E tem gente que o ego fica tão grande que acha que já é o coreógrafo. E esse é o grande problema que nós temos hoje em dia. Difícil, né? Exatamente. O processo Aí- criativo, ele não passa, ele é uma via única. E aí, quando você começa a abrir muitas vertentes, você começa a atrapalhar todo o processo criativo. Porque Aí acho que é o papel de vocês de mediação. aí a gente sabe que a Né? criação de todo o projeto, ela inicia-se de um sonho de um carnavalesco. Sim. E aí Tem um porquê de tem você um estar porquê ali de representando. existir. X. E aí, hoje, eu acho que em grande maioria dos coreógrafos, muitos não abrem todo o processo de uma vez só. A gente vai abrindo aos poucos. Por quê? Porque esse membro que está aqui hoje, amanhã ele está lá. Nossa, e como que vocês fazem esse passo a passo? Não, e tem as mudanças de Porque- percurso, que às vezes você está que é natural. pensando uma coisa e vira outra. E aí, o que acontece? Hoje em dia existe um mercado de comissão de frente. De componentes de comissão de frente. Equipes que são Não, nômades, como é que não, funciona? pessoas mesmo que são Pessoas, nômades. ah. Porque todo mundo quer sair em todas as escolas, como a Yáscara falou. É mesmo? E aí ela não respeita o pavilhão, ela não respeita o processo, ela não respeita a tradição que é ser um componente de uma comissão de frente. É pensar Ele só quer- no produto, ele- né? E ele não quer no processo. estar. Ele quer estar, mas ele não pensa no processo. E isso é muito complicado. Então, os coreógrafos hoje, por não ter a certeza que o elenco que ele começa é o elenco que ele vai finaliza, terminar, né? ele começa a fasear o processo criativo e, aos poucos, liberar o que é o processo. E aí isso também, porque na minha época, que eu dançava, era assim, olha, a comissão vai representar isso, a gente vai fazer isso, essa é a nossa fantasia. É. Porque a gente sabia que aquele elenco que começou era o elenco que ia Era o que terminar. ia terminar. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Porque o cara que tá com a Yáscara hoje na Tom Maior, ai, por alguma caspa no joelho, ele fala, ai, eu não quero mais. E aí ele, eu estava na Yáscara, eu sou da... E aí vaza a informação. E aí, esse processo todo... E se você de tiver várias pessoas assim dentro de uma comissão? Meu Ah, Deus! Então, mas é isso que acontece hoje no Carnaval de São Paulo. A gente Não, tem e esse... é Que engraçadíssimo difícil. que as pessoas colocam, inclusive, nas Não tem mais redes e surpresa. acham que a gente não sabe, né? Que a gente não descobre. Então, né? é muito simples. difícil Então, isso. hoje em dia, por exemplo, a gente começa um projeto e a gente termina, chega na pista, muitas pessoas, muitos membros, até membros de comissão de frente, já sabem o que a gente vai apresentar, porque Aquela coisa do segredo. Vaza, né? Que era assim, você guardar o que as ia 7 fazer a comissão de chaves. frente, as 7 chaves. hoje em que- dia não existe. E aí isso tá muito... Olha aqui, casais, eu seguro até o último minuto, porque Não, também mas tem o hoje- momento da AMB que não tem como, Não, né? mas é que hoje... Mas eu acho que também tem uma outra questão aqui que vale ressaltar, que com a divulgação através da imprensa carnavalesca, também há necessidade de você gerar conteúdo. Então, fica também uma grande especulação em cima do que vai ser a coreografia da comissão de frente ou a apresentação. Então, isso também vai gerando outro tipo de expectativa que as pessoas ficam produzindo coisas produzindo e conteúdo. mudando. Eu queria saber justamente isso. Como que vocês lidam com os elementos surpresa, né? Porque vocês... tem aquele coelho que você vai tirar da cartola. Sim. Não tem jeito, né? E como que vocês seguram, como que vocês trabalham isso? Como que é o diálogo com o carnavalesco, né? Nesse momento aí de troca de informação. E ir segurando isso até o último minuto. Principalmente quem trabalha até mesmo com elemento cênico, com carrinho, né? Para quem não sabe, a gente tem aí o famoso carrinho da comissão de frente, Isso. que é o elemento cênico. Como que vocês seguram essa informação? Olha, é difícil. É muito difícil, como a gente está falando. Hoje o processo ele é muito... o componente que está aqui, ele tem a amizade com o componente que está ali. Ali, Então, Mas não tem um pacto, gente? Alguma coisa que... na minha época, sim. Ah, tá. Hoje em dia, e aí uma coisa que a Yáscara falou, as Você redes falou. sociais, elas alimentam muito. E aí, eu vou apresentar, porque é aquela questão, vira uma questão de status. Nossa, a comissão de frente da X9 paulistana vai, nossa, eu vou fazer isso, porque
gera conteúdo para eles. E né? cai naquilo que você falou, né, Yáscara? Da pessoa ser íntegra, do caráter mesmo e de ser realmente ético no trabalho. Eu tento, dentro das equipes, né, a gente conversar e tentar não vazar isso. Mas não tem como, tá dentro de um mão, projeto grande, você ter essa segurança, né? E aí a gente tem que falar uma coisa, que eu acho que é muito importante. O seu amigo também tem um melhor amigo. E aí, quando você abre para o seu amigo, ele vai abrir para o melhor amigo. E o melhor amigo tem dois melhores amigos. Mas aí é o mundo do carnaval, infelizmente, né? Infelizmente. Eu falei dessa questão do carrinho, do elemento cênico, enfim, porque tá totalmente ligado aí com a surpresa, né? Sim, sim. Vou polemizar. Opa. Carrinho ou não carrinho, Yáscara? Nossa! eu tenho uma opinião. Eu fui na Yáscara porque a Yáscara tá desde quando tudo era mato, lá atrás. Nossa, eu acho que vai depender de várias questões. A escola tem cacife para bancar uma produção com carrinho? Com tripé? Digna. Porque, na real, não é, às vezes, a questão da coreografia ou do teatro. Você perde ponto num acabamento, ou você não tem aquele elemento que você precisa ensaiar com ele. É como você aprender a dirigir sem ter um carro. Exatamente. Você nunca entrar num carro. E aí você entra no dia que você vai fazer seu exame, sua habilitação. A probabilidade de dar muito ruim é muito grande. Então, penso que tem muita relação com essa qualidade da produção das escolas, produção no sentido mesmo de levantar, de investir, de ter mão de obra qualificada não só na execução, mas você ter um cenógrafo, um arquiteto, como é no Rio de Janeiro. E depende do projeto. Eu já tive comissões lindas que vieram com o pé no chão. Aliás, acho que a primeira comissão que eu tive um elemento cênico foi no meu primeiro ano da X9. Então, foram 11 anos sem nada, no Camisa Verde, e sempre tiramos nota, né? Então, depende do projeto mesmo, né? E aí, então, se a escola fala, ok, vamos bancar, aí você fala, tem certeza? É isso mesmo? É isso mesmo? Então, tá. E a importância de se ensaiar. Isso, né? eu tenho um grande amigo, que é o Arthur Rosas, que hoje é... Arthur, maravilhoso, hoje ele meu é amigo o coreógrafo também. do Rosas de Ouro e ele é carioca, né? Então ele tá aqui já há um tempo no Carnaval de São Paulo. E tá fazendo um trabalho muito incrível, bacana aqui em São Paulo. Um beijo pro Arthur, meu Beijo, grande Arthur. irmão. E aí a gente tem essa conversa, né? Por causa do Carnaval do Rio e São Paulo. E aí a gente sempre bate na mesma... A gente tem a mesma opinião. Desde que o elemento coreográfico ou cênico, eles tenham uma inserção na proposta artística, eu acho que ele é válido. Trazer uma alegoria apenas por trazer, para que mostre que a gente tem um projeto grandioso... Ou para ajudar a esconder o casal. É melhor não trazer. Que, na verdade, acaba atrapalhando. Exato. Não é? Então é melhor Porque não atrapalha trazer. o campo de visão do Exato. casal. Mas aí é Então- outro problema. Então, assim, eu acho que é melhor não trazer. Porque a gente cai justamente nisso. Eu faço uma alegoria gigantesca que eu não consigo inserir dentro da proposta. Então, eu estou trazendo esse elemento apenas para trocar elenco. Ele não faz nada, ele não interage com a proposta. Eu estou só trocando os elencos. Então, eu estou criando um risco dentro do trabalho. Agora, se essa alegoria ela está inserida na proposta, e aí eu quero ressaltar um trabalho que eu vi esse ano que foi realmente incrível, que foi da Dragões da Real. A alegoria ela estava realmente inserida no processo, em todos os momentos, até o momento que dentro do elemento que era o ponto de excelência, eles fizeram a comissão de frente flutuar na avenida. Então, putz, aí ela está dentro do processo. Então, ela tem o porquê de estar ali. Então, se você trazer o elemento para que ele esteja só ali, é melhor não trazer. Eu tive um orientando, o Júnior Stout, que é meu cenógrafo hoje, né? Ele desenvolveu o mestrado dele falando sobre tripés no carnaval, na Escola Superior de Tecnologia de Porto, na área de cenografia. É a primeira dissertação na área de cenografia para o carnaval. Sim, sim. Interessante Né? esse trabalho. E aí, então, ele foi trabalhar ali com a Priscila.
ouviu vários carnavalescos, né? E é gritante, assim, a diferença na maneira da produção mesmo. Então, lá no Rio de Janeiro, você vai ter um cenógrafo que vai ficar responsável. Exatamente. Você tem o ensaio direto, não é a última coisa feita, mas é feito fora do próprio barracão. Você tem um pessoal que vai cuidar disso. O investimento é outro, né? Exato. Não, A forma é outra. lembro o tapete do Aladim, que o primeiro ensaio com ele para teste custou só R$120 mil. Pois é. Só um teste. Só um teste. O investimento é outro e a própria proposta, né? Só o fato da comissão parar na frente do módulo e se apresentar, isso já também tem essa característica de julgamento que é muito diferente muito da diferente. gente. Eu me lembro quando eu tive a minha primeira proposta para sair, nós tivemos a nossa primeira proposta para sair com uma alegoria na Mancha. O Carnavalesco produziu uma alegoria para ensaio. Que tinha as mesmas dimensões, mesmas proporções, e era sensacional, porque ela era desmontada. Então, a gente conseguia desmontar a parte de cima e entrar com ela dentro da quadra. Para quem não conhece, a quadra da Mancha é muito grande. Então, eu conseguia entrar com ela dentro da quadra. Então, a gente conseguiu ensaiar. Viabiliza o trabalho. Viabilizou o projeto de uma maneira diferente. Então, tudo que nós iríamos executar dentro... Foi a primeira coisa que o Paulinho Serdão falou. Olha, vamos fazer uma alegoria para o ensaio, para eles ensaiarem. E outra alegoria no barracão, que vai ser a cópia disso. Então, a gente levava essa alegoria para todo local. Conseguia colocar ela dentro da quadra, ensaiava com ela dentro da quadra. Então, desde o primeiro momento que teve uma proposta de alegoria, eu consegui trabalhar com ela, eu e os meninos conseguimos trabalhar com ela do início do processo até o final. Então, a gente sabia o que a gente ia fazer. A gente sabia qual era o processo. E aí, o mais interessante, na Mancha ele tem um departamento de alegoria, que até hoje existe. E aí, dentro do departamento de alegoria, o responsável, que é o Reginaldo, ele colocou meninos que falavam assim, quando a gente foi para o AMB ensaiar o específico, esses meninos eles tinham a obrigação de acompanhar a comissão de frente. Para saber o tempo, para saber o que ia acontecer, para como seria o andamento dessa alegoria, qual era o processo. Então, quando você trabalha com uma alegoria, com um elemento cênico, existe uma equipe que tem que ser gerada para que isso dê certo. É um estudo que não fica apenas nas costas do coreógrafo. Você tem uma equipe gigante. É uma equipe que precisa te dar um estofo para você poder trabalhar. Agora, é bacana de pensar também que a gente fala comissão de frente, parece que a gente está descolado da escola, né? Mas... o todo. De uma certa maneira, a gente está dando o andamento da evolução. Eu ia perguntar justamente se isso atrapalha o andamento? Eu penso o contrário, por exemplo. Se eu tenho na situação ideal, tá, gente? Não sei se pega aqui meu telefone. Mas se eu tenho lá um tripé que ele vem num andamento contínuo, isso para a escola é muito bom. Também. Ela Exatamente. vem. E naquele momento fatídico que a bateria faz o recuo que é o momento mais crítico para a comissão de frente, o quadripé, o tripé, ele fica aqui e você tem como ir e voltar para a comissão de frente. Exatamente. Sem dar aquela impressão de que como eu já ouvi muito diretor de carnaval. Aí você para com a comissão de frente. Fala, mas pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI, não tem sentido parar a comissão de frente se eu tenho outros artifícios técnicos para ela continuar se locomovendo. Então, eu falo que no andamento... E que geralmente vocês estão próximos aos jurados. Nós estamos embaixo, normalmente, na verdade, da cabine. Normalmente, não. Nós estamos 6 e 7. próximos aos jurados. Na frente da cabine. A gente na frente da cabine. A gente, agora, é o terceiro jurado. Que era a comissão de frente casal. Sim. Então, você tem 2 quesitos que tem um número mínimo de componentes. É sofrido esse momento. Sofrido. Então, eu falo... Para pensar o andamento, eu não penso à frente da comissão de frente, mas atrás, o bumbum da comissão de frente. E que também, posso dizer ali, porque eu estou com um casal, às vezes eu sinto isso. É muito importante que quem está atrás entenda a coreografia da comissão e que conheça esse andamento, né? Eu comecei a aprender um pouco mais isso na Mancha Verde com vocês. No primeiro ano, nosso primeiro ano... Eu sabia a coreografia de vocês de cor e salteado. Eu lembro que em 2015, nosso primeiro ano foi a mudança do posicionamento da Adriana e do Marcelo. Sim.
E aí... Foi muito conversado o trabalho, isso, muito o pensado trabalho em conjunto. Em conjunto, porque para os dois era um momento diferente. Nós estávamos assumindo o nosso primeiro ano. Sim. E essa posição E não nós era uma... ali atrás. E não era uma posição que eles costumavam vir. Sim. E aí nós nos atrapalhamos muito no andamento até a gente acertar o ponto. Até achar um ponto que não ponto atrapalhasse a comissão e nem o E casal. nem o Porque a casal. gente tem que entender que, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para os coreógrafos e casais que vêm um atrás do outro. São 80 pontos na cabeça da escola e ninguém quer perder ponto. Então tem que ser um trabalho em conjunto. Nesse ano, nós íamos e assistíamos os ensaios do casal. O casal assistiu o ensaio da Sim. comissão de frente. E aí, a gente tem que entender que dentro do trabalho, sem vaidade, são 80 pontos que a escola precisa. Não é 80 pontos que a comissão precisa, não é 80 pontos que o casal precisa. É a escola como um todo. Porque, como a Yaskara falou, comissão de frente, nenhum quesito ele é descolado da escola. Vocês falaram uma coisa muito, muito importante e fundamental nesse trabalho do coreógrafo, que está ali à frente da escola, junto com a pessoa ali que está com o cronômetro, enfim. Que é justamente não pensar de um modo dissociado Sim. da escola como um todo. E a gente está ali vivenciando a AMB toda hora, a gente acaba vendo também algumas comissões que se desgarram, né? Sim. Tipo, eles esquecem que o todo existe e vai embora. E vai embora. Como se não houvesse amanhã. E assim... Mas Tô acho que indo. isso está muito ligado à experiência e amadurecimento dos coreógrafos que estão à frente Eu dessas acredito. agremiações. Claro que agora tem a regra, né, da quantidade de De grades, grades, sim, que sim. para quem também está nos assistindo, nos ouvindo, não conhece isso, o nosso desfile no AMB, ele é contínuo. É. Nós não paramos à frente dos módulos. O único Exatamente. momento que tem uma paradinha, digamos assim, é justamente quando a escola faz o essa recuo pausa da para o da recuo bateria. de bateria. Mas o desfile todo é contínuo. contínuo. E ele é avaliado desta maneira contínua. Então, se de repente esse coreógrafo resolve Mas ir embora, é aí atrapalha o engraçado, andamento da escola toda e dos quesitos que vem atrás. porque isso também é uma mudança mais contemporânea. Sim. Porque antes começava a julgar a evolução depois do abrir alas. Então, mesmo que a comissão se Fosse desgarrasse, embora, Não contava. não contava para pra evolução. E aí o pessoal começou a falar, opa, e a gente começava a perceber esse lugar mesmo de desgarrar da comissão, Esse né? descolamento que você falou. Descolo de tudo. e Se vou- houve até a própria imprensa falar, a comissão de fulano de tal não é mais a comissão da escola. Nossa, é verdade. E isso é muito Isso é verdade. grave, porque a gente está ali, o Jonathan falou, a gente está para servir o pavilhão. Então, em comunhão. Por mais que diferenças que a gente tenha entre quesitos, a gente está ali para o mesmo ideal, que é entrar com nota 40 e sair com nota 40. E que isso acaba influenciando até mesmo comissões que... Assim, a gente está falando agora de montagem da escola, né? Acaba influenciando, por exemplo, se eu saio numa montagem que tem a comissão, uma ala, um casal, outra ala e o carro. Se a comissão também corre, essa ala vai correr. tudo vai influencia no atrapalhar trabalho. o casal, a ala seguinte vai vir correndo, o carro então nem então, se fala. hoje- E aí se o carro não tem essa velocidade, Não, e todo o nunca- carro fica... E nunca tem, Dani. A Olha gente- como é complexo. É muito hoje em dia, estar à frente numa comissão de frente, o coreógrafo ele tem que pensar no projeto como um todo. é. Então a gente não tem como ter a vaidade de criar uma coreografia que não premia o trabalho da entidade, porque a gente acaba atrapalhando. Então, um exemplo, a gente tem hoje é muito, acho que acredito que a Yaskara também faça o mesmo. A nossa comissão, a nossa coreografia, ela tem um momento que ela se desgarra justamente para que ela não tenha essa parada. é. E aí a gente mantenha com que a escola ela continue evoluindo. Porque se em algum momento isso acontecer alguma coisa nesse cenário aqui atrás da comissão de frente, a gente tem que segurar. E eu acho que o exemplo mais claro disso foi o último título da Mancha Verde. A comissão de frente, ela deu o tom do desfile da escola inteira. Num momento adverso. Num momento adverso. Então, eles... Vambora com vocês. E aí foi. Então, a gente tem que entender que o processo de comissão de frente hoje, a gente tem que se preocupar sim. E aí, muito. E eu acho que a gente bate muito na tecla. A gente tem que se preocupar com a arte, com a apresentação da arte que está acontecendo no projeto do comissão, mas a gente tem que se preocupar com a arte como um todo.
Então, é fundamental você ter uma boa relação com o diretor de harmonia É o seu e braço diretor direito geral ali. do carnaval, porque é ele quem vai te apoiar. Sim. Então, é até engraçado. O pessoal fala, e você já tem uma ideia do que você vai montar? Então, eu preciso saber com o meu diretor com quanto tempo a comissão de frente vai desfilar na Precisa avenida. sair. Senão, a coreografia ela muda, ela pode ter possibilidades infinitas entre você sair com 23 minutos e sair com 32. Exatamente. Que também varia do grupo que você Que está. você está. Se o tempo de desfile especial é um, do acesso um é outro. O acesso do 2 é outro. Entenda Eu dentro da nunca necessidade. esqueço. O meu primeiro ano do Camisa, que ninguém botava fé que ia dar certo, que ia dar certo lá, a dona Magali chegou para mim e falou assim, a comissão tem que sair com 25 minutos. Meu Deus. Aí, ok. Eram os costeiros grandes também, de Sim, 30 e tantos quilos, quando você sim, colocava, sim. né? O último componente pisou na dispersão com 25 minutos e 13 segundos. Eram 13 pessoas. Então, cada um saiu em 1 segundo. E aí, o Camisa correu. A culpa foi da coreógrafa, que a 9 saiu correndo na pista. Aí, a dona Magali virou e falou, não. Ela saiu no combinado. Ela saiu no combinado. Quem calculou mal o tempo da comissão de restante. frente. Do restante da comissão de frente, porque não tem... Porque falou do dado dos 25 minutos. Dos 25 minutos, né? Então, assim, eu já de cara, a primeira coisa que eu pergunto, em quanto tempo? Uhum. E hoje a gente trabalha com o mínimo e com o máximo. Com o máximo, Sim, ele dá uma margem de Exatamente. segurança. Falando nessa complexidade toda, quantidade de pessoas na comissão e vários elencos. Porque agora está na moda também, eu estou ouvindo muito. Tem o elenco A, o elenco B, o elenco C, que aí entra no carrinho e some, aí vem o outro elenco e depois entra e some. Quando você vai ver, tem 30 e poucas pessoas na comissão. Como que vocês veem isso? Inovações acontecem. Sim. E elas devem acontecer. Sim. Mas como que vocês enxergam esse tipo de evolução e de crescimento mesmo em relação aos elencos dentro de uma mesma comissão? Ai, gente, dar conta de 15 já é difícil. Quiçá 30 ou 45. Eu vou dar... Além da verdade, eu quero dar parabéns pro Negreiros. Porque acho que ele tinha 35 componentes nesse ano. Da Dragões. Da Dragões. Da Real. E assim, eu concordo com a Yáscara. Lógico que dentro de determinadas propostas é necessário que nós tenhamos um elenco maior. Mas aí tudo isso a gente volta a bater dentro da estrutura do projeto que a escola apresenta, é a estrutura que é nos dada para que a gente tenha um elenco de 35 pessoas. 40 pessoas, 20 pessoas... Porque hoje, assim, as pessoas na comissão de frente, a gente vê muito comentário, né, em fóruns de debates, os entendidos de carnaval, né, porque todo mundo hoje é entendido de tudo, não somente de carnaval, mas que a comissão de frente em São Paulo ela deveria ser igual à comissão de frente no Rio. Né? E isso serve hoje de parâmetro para muita coisa. Que o espetáculo que acontece lá, ele deve acontecer aqui. E aí existem duas questões. Primeiro, são critérios diferentes de julgamento. Segundo, são investimentos diferentes em critério, na comissão de frente. Então, hoje, sustentar uma comissão de frente com mais de 15 elementos... Nossa! É muito difícil, porque a gente não tem ajuda de custo, a gente não tem... Então, se a escola investir num projeto que dê condição, sou super a favor. Pensando nesse mundo ideal, então, Yáscara, se eu tiver condições, né, para que esse trabalho realmente seja viabilizado, como que você enxerga isso? Eu penso que é ok. A gente que é profissional, acho que a gente não tem muita... É o que está dado, é o que precisa fazer, vamos lá, vamos fazer. Então, eu estava até lembrando, tem 2 professoras da escola de bailado que elas dançavam no elenco da Débora Coker. Sim. E aí era isso, ensaio até dezembro na companhia, janeiro virou carnaval, mas você tem cachezinho. Janeiro, fevereiro, vai para março? Março também. E aí é um salário base do sindicato. A gente tem que lembrar, por exemplo, o Rio de Janeiro é o piso. O Rio de Janeiro, a maioria dos coreógrafos são pessoas que são do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Então, tem uma estrutura lá que é muito diferente daqui, né? Então, para mim, ok. Vamos ter estrutura para dar conta disso tudo? De manter 35 pessoas, então, né? Hoje eu quero... E aí eu quero parabenizar algumas agremiações que hoje estão ajudando as comissões de frente, pagando ajuda de custo para os integrantes da comissão de frente. Porque isso realmente faz toda a diferença. Principalmente na montagem do elenco. Mas, assim, eu tenho percebido que o Carnaval em São Paulo ele está caminhando para um lugar que é o da profissionalização, de fato, da comissão de frente. Né? Então, já tem algumas escolas preocupadas em entender qual é o piso salarial, o que é sindicato, o que é formação, e aí pagar um cachê adequado, né? Acho que o caminho não é nem só em relação à comissão de frente, mas tem outros quesitos que também precisam desse olhar mais técnico e profissional, né? Nossa. Sim, esse carinho também, né? Porque a gente sabe quanto tempo... Por exemplo, você é preparadora de casal, você já foi porta-bandeira, você sabe o quanto tempo você leva para executar esse processo e tudo que você passa para chegar ali no AMB, você difícil. Passa para chegar no desfile, quantidade de roupa que eu tenho que fazer, quantidade de transporte que eu tenho. Então, hoje... É muito parecido, Não, né? Tem mais coisas, eu quero comissão complementar. Tem mais coisas. Você tem que ter uma alimentação regrada. Cuidar da boa saúde. alimentação custa caro. Você tem que cuidar da saúde. Você tem um alto índice de lesão. Você precisa, então, ter um acompanhamento, às vezes, de um fisioterapeuta ou de um osteopata. Você precisa ter condicionamento físico para isso, então você precisa ir para a academia. Você precisa fazer aula de dança, porque você precisa ter uma relação rítmica. Então, se colocar no Até nos materiais no papel, básicos, assim, um calçado adequado. Sim. É difícil, E aí, difícil. A gente está começando a ir para um processo que eu acho muito interessante e eu acho que não pode perder, que é realmente das escolas começarem a olhar para que, opa, vamos pagar uma ajuda de custo para esse cara, porque eu preciso de um projeto que eu preciso de 35 bailarinos. Puxa, como que eu vou manter 35? Como que vai ser manter? Porque assim, se eu preciso de 35 bailarinos, concorda comigo que esse é um projeto que eu preciso ensaiar muito? Porque eu preciso ensaiar pelo menos 3 elencos diferentes. E todos têm que estar ali ok, todos né? os dias. Porque o mais importante dentro do processo, como o Yáscara falou no início, é o comprometimento desse cara. Porque, beleza, o coreógrafo, o carnavalesco me traz um projeto que eu preciso de um elenco de 35 pessoas. Então, eu preciso que essas 35 pessoas elas estejam lá naquele momento. Então, eu marco ensaios em horários diferentes, em dias diferentes, inclusive, muitas vezes, de madrugada, porque é necessário. Como você falou, como que é trazer essa surpresa para a avenida? É segredo. É segredo, então eu tenho que ensaiar de madrugada. Como que esse cara vai chegar em casa? Sim. Porque hoje eu ensaio na Zona Norte de São Paulo, mas esse cara mora no extremo sul de São Paulo. Então, como ele vai... Então, é interessante que essa preocupação ela continue acontecendo. E aí, o mais interessante que eu acho que cada escola e cada grupo, ela vai trabalhar com a sua realidade de projeto. Então, mas se eu puder ajudar um pouco, que seja esse componente, ele vai começar a se sentir importante novamente. Ele fala, opa, eles estão preocupados comigo. A valorização, É a né? valorização. A valorização E a gente consegue do profissional, manter mas também a ele. valorização humana, Sim. acima de tudo. Porque a gente faz um desfile com pessoas. Pessoas. Não somos máquinas, você não está com robôs ali, né? Exatamente. A gente está começando a caminhar para o nosso final, mas eu que não pena. posso terminar sem ouvi-los. Falando para as pessoas que são leigas, que não são do carnaval, que estão nos acompanhando, o que uma comissão de frente tem que mostrar para o jurado? O que o jurado avalia ali na comissão de frente? Isso Gente, é muito a gente importante. acabou de sair uma discussão sobre isso. Então fala até um pouquinho pra gente. Eles saíram de uma discussão, vieram especialmente para nossa gravação. Não, eu acho que é bom até que as pessoas Muito saibam. bacana que as muito. pessoas Os saibam do coreógrafos processo. e a liga estão reunidos. A gente tem Treinando novos observado o jurados. treinamento dos jurados. Então, a gente tem discutido bastante sobre o quesito. Hoje, dentro do processo de treinamento dos jurados, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, ela decidiu que membros de cada departamento tenham representantes que são responsáveis em transmitir a experiência e o regulamento para que esses novos jurados eles sejam aptos a julgar. Então a formação dos jurados é feita
pelos próprios sambistas. Exatamente. Sim. Eu acho que hoje isso é muito bom. Em equipe, né? Um trabalho totalmente colaborativo. Em equipe, colaborativo. Com todas as 32 agremiações. Exatamente. E hoje, no critério de julgamento de comissão de frente, a gente tem 3 itens muito importantes de balizamento. Que são? Fundamento. Sem fundamento, não tem comissão de frente, gente. E o que é o fundamento, Yáscara? Ele apresenta... A comissão de frente, ela tem a obrigatoriedade de saudar o público e apresentar a escola de forma sincronizada ao Encanon. Então... É a função. É a função. A gente traz aquela... A gente mantém a tradição... A ideia da tradição. Da tradição nesse fundamento. Então, pode voar na avenida, pode saltar, pode subir, pode sumir, pode trocar de roupa, mas se não apresentar a escola e não saudar o público... Não é uma comissão de frente. A gente mantém a tradição do que era antigamente. Eu acho que isso é um ponto fundamental. E aí, hoje, é avaliado como é descrito, né? No critério é plástica artística. Que é o outro item. O que é a plástica artística? A plástica artística é tudo que nós nos propusermos a apresentar na avenida, que ela é descrita na pasta dos jurados. Então, os jurados ele recebe uma pasta do que é apresentado no carnaval, desde do quesito comissão de frente até o último quesito proposto, a última ala proposta pela entidade. Então, quando nós falamos de comissão de frente, e a gente fala de plástica artística, que assim, esse termo de plástica artística é muito bom. A Yáscara, eu vou deixar a Yáscara falar, a gente veio até conversando sobre isso, mas eu vou deixar que ela tem uma opinião que eu amei. E quando a gente fala de plástica artística, a gente está falando do que vai ser executado na pista. Então, o jurado ele tem que ver a proposta que a comissão de frente ela está trazendo, tanto cênica quanto coreográfica. A leitura, a leitura. Tem a ver com a leitura, mas assim, me parece que o termo plástica artística está ligado muito às artes visuais. Na escola de dança e no teatro, a gente não usa essa terminologia. Então, quando tem um jurado que é da dança ou é do teatro, ele vai falar, oi, como é que é isso? Oi. E o que a gente usa? Leva a forma. A forma. Isso, forma. Mas a gente chama do quê? De desenho coreográfico, configuração coreográfica, ocupação do espaço. Então, essa plástica artística... O que ele vai enxergar. É o que ele vai enxergar. Ah, é um quadrado? Tá, é um quadrado. Não, tem um que está muito longe. É um círculo que está parecendo uma salsicha. Então, vamos tirar ponto. Exatamente. Né? E a pasta, ela funciona como um release, né? Onde você aponta para o jurado a proposta que você está trazendo para a pista. Então, nós temos o fundamento, a plástica artística... E o acabamento. Acabamento, que olha... A maioria das comissões de frente perdem nota nesse quesito. Isso deixa a gente com o coração na mão. E aí é muito importante que o acabamento, nós estávamos falando de elementos cênicos e tudo mais. O acabamento, ele entra na integridade do que você está apresentando. Então, é uma referência. Então, o jurado, ele olha na pasta e vê... o figurino. Figurino. Ah, bom, figurino... Eu tenho um figurino, porque eu tenho um único figurino. Eu estou vendo esse figurino ali. Ok, ele está com integridade? Na sua totalidade. Na sua totalidade. Ah, tá. A integridade dela... Ela não é proposta pela escola, porque você pode propor que um figurino seu seja rasgado, Sim. esteja rasgado. Mas, ok, ele não é. Então, ele é uma referência. Ele faz a referência do que está ali. Então, opa, tá aqui, tá ali, tá bem acabado, não tem rasgo, não tem dano, tá ali. Então, é isso. Então, ele vai avaliar a integridade do que está... E é importante falar que esse critério ele teve uma mudança, que foi no ano passado, que é passar da conferência para a referência. Porque muitas comissões de frente perderam nota porque o jurado ele era conduzido a entender que, olhe para a pista. Cara crachá. É isso. Não, conferência é muito mais de roupa. profundo o trabalho. Muito mais profundo. Não é só uma conferência de roupa. Não. Né? Então, você pensando enquanto referência, enquanto conceito, ok. Que se aproxima, inclusive, quando a gente começou a fazer carnaval, que não tinha esse... Mas tinha que ter uniformidade. Uniformidade. Alguém não entrou com uma luva? Todo mundo tira a luva. Tá todo mundo igual? Tá ok. Aí, infelizmente, chegamos ao nosso final, mas eu não vou deixá-los
sair daqui sem que vocês nos digam o que vocês ainda não viram numa comissão e que vocês desejam ver. Pode ser o mais absurdo possível. Eu gostaria de ver liberdade no espetáculo. Que seria? Que a gente pudesse realmente premiar o artista, a arte, o espetáculo que é o carnaval. O que ele tem a dizer. É exato, porque eu acho que o carnaval, as pessoas, a gente tem que premiar o público, premiar o espetáculo, as pessoas que vão, que pagam o ingresso, que estão assistindo em sua casa. Então eu acho que hoje a gente engessa muito o carnaval e a gente tem medo de arriscar. Porque eu acho que o risco faz parte do processo. Então, trazer um espetáculo na avenida, a ousadia, sabe? Você sentir, olhar, quando... Sabe aquele frisson quando você passa na Monumental e a galera... Sabe? Eu acho que a gente está começando a perder isso e eu gostaria muito de ver isso. Eu acho que a gente teria que ter um regulamento. E aí eu não falo só de comissão de frente, eu acho que eu falo como um espetáculo como um todo. Que premiasse o espetáculo. Porque hoje a gente vê muitas agremiações aí fazendo trabalhos belíssimos e, assim, grandiosos, mas você é julgado pela mesma maneira. Então, o julgamento ele é igual para todo mundo. Então, ele não premia uma comissão de frente que vai flutuar na avenida, ele não premia uma alegoria que ela traz um elemento cênico diferente. Então, acho que eu gostaria muito de ver em comissão de frente que a gente pudesse premiar o espetáculo, mas não só na comissão de frente, mas como um carnaval como um Sair todo. da caixa, né? Sair da caixa. E pra você, Yaskara, o que você ainda não viu que você quer ver? Olha, eu meio concordo com o Jonathan. Eu penso que seria muito... Eu sei que é uma competição, mas seria muito interessante que não fosse uma competição. A gente já vive um mundo extremamente competitivo, um mundo onde que você tem que ser o melhor, onde você... E esse lugar de você ser o primeiro, de você ser o melhor, que vai criando essas caixinhas e esse engessamento, gavetas, né? as gavetas, onde o risco ele não faz parte. Você tem que viver uma vida sem risco. Então, aí como é o tópico, né, o que a gente está falando, seria muito lindo que todas as escolas de samba pudessem apresentar a sua produção com o melhor que elas têm, sabendo que elas vão receber verba pública para fazer isso, e vão continuar recebendo o que elas recebem, mas tendo a aclamação do público, que o público aplaudisse aquilo que mais lhe toca, né? Inclusive, nós tivemos um programa falando sobre figurinos aqui, o Diego Mota e o Bruno Oliveira, e realmente foi uma sugestão dois maravilhosos. Do Diego Mota, que vocês conhecem muito bem, falando do dia do Vale Tudo. Sabe? É solto e vamos lá. Eu acho vamos encantar. Seria vamos isso. encantar, porque a expressividade da escola de samba, me parece que ela está perdendo, né? Cada vez mais a gente vê as alas coreografadas. Outro dia eu estava falando num curso que estava dando o quanto pensar a coreografia, ela pode ser também uma maneira de engessar e de tirar aquilo que o ser humano tem de mais bonito, que é a sensação, o sentimento e a expressividade. Quanto mais normas a gente vai criando, mais a gente vai tirando o humano do humano. Exato. E aí, gente... Você acaba tolindo, né? Você vê os desfiles da década de 80, de 90, de 2000, tem um frescor. Gente, tem um filme chamado Samba... Acho que é Samba, com a Sarita Montiel, tem uma reprodução do desfile de Salgueiro, da Chica da Silva, que você vê dança de orixá, você vê samba de gafieira dentro do desfile, você vê Grande Otelo fazendo mestre-sala. Assim, tirando a Sarita Montiel, que hoje a gente tem uma discussão de apropriação, aquelas coisas todas que a gente, né, discute, mas pensar esse frescor de uma potência de corpo de samba. Dizem que tempos difíceis exigem danças furiosas. O samba, na sua origem, tempos difíceis furioso, exigem danças furiosas. É maravilhoso. O samba, na origem, é uma dança furiosa. A gente pode até na falar... sua essência, Na né? sua essência. A gente até pode falar como referência, recentemente a Nenê de Vila Matilde reeditou um samba antológico, um carnaval antológico, que não foi campeão, mas que naquele ano...
ela foi aclamada pelo público. E ela saiu como a campeã do povo. Do povo. E hoje, todo mundo canta o samba da Nenê da Vila Matilde, lembra daquele carnaval, quem é da época, como um carnaval vencedor. E aí a gente perde isso, daquela aclamação do público, pelo medo. E aí, assim, o medo de arriscar tira a oportunidade de vencer. O medo de arriscar tira a oportunidade de vencer. Maravilhosa essa frase. Eu também. acho que a gente precisa, assim, a gente tem que pensar um pouquinho mais no espetáculo. E pensando no espetáculo, público, no sambista que está ali para ver o trabalho da gente. Enquanto não chega esse momento da gente ter o dia do Vale Tudo, né? Quem sabe as pessoas procuram ousar um pouquinho mais. Seria maravilhoso. Né? Isso seria maravilhoso. Tomara. Vamos plantar essa sementinha. Vai que... Exato. Eu sempre acho que o espetáculo ele tem que ser premiado. Então, vamos lá. Vamos devagarinho. Acho que é isso. Deem mais liberdade. Deixem que o trabalho seja coletivo. Que a gente consiga trocar essa figurinha e arriscar um pouco mais. Porque eu tenho certeza que o espetáculo só tem o espetáculo a ganhar. E Com isso certeza. que é mais importante. Todos nós vamos ganhar. Redes sociais do Jonathan Paulino, que inclusive faz parte da equipe do Recordar é Viver. Um beijo para a equipe do Recordar que é Viver. É uma página também dedicada ao carnaval, que faz um trabalho muito bacana aí. É um dos nossos colegas de luta na divulgação do carnaval. Bom, meu Instagram é Jonathan B. Paulino, né? Então eu posto lá todas as minhas rotinas, né? Como coreógrafo, como profissional de educação física e como preparador, que hoje também eu estou numa jornada, preparei alguns casais fisicamente do Rio de Janeiro, foi um projeto bem bacana que eu fiz, então como preparador físico, coreógrafo. E aí, quem quiser também, segue lá o Instagram da Comissão da Líder, né, que acompanha o nosso trabalho, acompanha o que nós estamos fazendo, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante do carnaval que a gente vai apresentar na Avenida. Então, Jonathan B. Paulino. Comissão da Líder. E o Recordar é Viver. Segue lá o Recordar é Viver, que a Recordar é Viver, ela, como o nome mesmo diz, a gente gosta realmente de trazer essa história do carnaval com conteúdos muito interessantes, resgatando projetos antigos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vale a pena, vale a pena, porque o trabalho dos meninos é muito sério. E Ascara Manzini, te encontro como nas redes sociais? Ascara.poesia no corpo. E Ascara com Y e K. E Ascara. Isso. Ponto. Poesia no corpo. Poesia no corpo. E ali a gente encontra os seus trabalhos. Eu sou um pouco arisca redes sociais. Porque, gente, minha vida é uma loucura. E aí eu nem sempre posto o tanto que eu acho que eu devia postar, né? Mas alguma coisa a gente sempre coloca do que está fazendo por ali. E que, inclusive, fora o carnaval, você tem uma vida que eu admiro profundamente, sou fã mesmo, que é a sua vida acadêmica, enquanto docente, enquanto professora. Que parabéns, né? Obrigada. E a Ascara agora está lá na Unesp, né? Fala um pouquinho também pra gente sobre isso. Eu sou professora agora, professora do Instituto de Artes da Unesp. Entrei, acho que tem muito a ver a minha entrada lá, o projeto que eu apresentei está muito ligado à cultura do samba, ou melhor, da cultura dos desfiles das escolas de samba. Olha como isso é importante para nós sambistas, levar o nosso samba para o ambiente acadêmico, por que não? Sim, então, para o ano que vem a gente vai ter bastante ações mesmo, que eu chamo de... A gente tem as rodas de samba, né? E a universidade tem que ter aqueles nomões, né? Então, rodas epistêmicas do samba, onde a gente vai convidar os nossos catedráticos do samba para estarem com a gente na universidade e trazer esse conhecimento legítimo demais das escolas de samba no fazer artístico que a universidade desconhece. Sim. Né? Ela conhece, ela tem outros atributos. Mas por que não construir, aumentar o conhecimento nas artes a partir das perspectivas pretas dos desfiles das escolas de samba? Que são riquíssimos nas suas formações, né? Nossa! São maravilhosos. Gente, em todos os momentos, quando eu fiz o pós-doutorado, na época da pandemia, né, você, inclusive,
esteve, né, como uma das professoras convidadas, a gente recebeu já várias pessoas do samba falando para os alunos. Aí, quando voltou da pandemia, levava no IMB para ver os carros e tal. Então, agora dá continuidade, mas não mais virtualmente, mas presencialmente, ali, porque, afinal de contas, nós estamos na Barra Funda, berço do samba paulistano, né? Então, ano que vem vai ter alunos interessados em compor grupos de estudos sobre o carnaval, desfiles de carnaval, o corpo no carnaval, né? A gente vai estar aí ano que vem já fazendo Nossa, algumas a bandeira ações. está muito bem representada por você, com certeza. Queridos, muito obrigada. Obrigado. Espero que você hoje, que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, tenham conseguido captar um pouquinho do que é a essência do que é uma comissão de frente. Vocês viram quanto que é complexo esse processo. E a figura desse coreógrafo tem um peso, tem uma responsabilidade. Mas olha o quanto de trabalho isso demanda para vocês verem realmente o dia do desfile, que não é fácil lidar com grupos grandes de pessoas, com experiências diferentes, com corpos diferentes, com qualidades diferentes. E você que deseja desfilar numa comissão de frente, por que não? Fiquem sempre atentos aí, sempre procurando as escolas. Vai lá, visita aquela escola do coração, aquela que você acha que tem mais a ver com você, com a sua cara. E vai lá e chama o coreógrafo mesmo. Fala, olha, estou interessado, quero dançar, por que não? Né? Às vezes a gente se impressiona e acha que uma comissão de frente é só feita por bailarinos. E eles acabaram de mostrar pra gente que o caminho não é apenas esse. Basta você ter comprometimento, vontade e, principalmente, amor ao carnaval, que é o que nós temos. Muito obrigada pela presença de vocês. Continuem nos assistindo, continuem prestigiando o Amantes do Carnaval. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Beijo, pessoal. Valeu!